Bom dia, oitavo A. Então, hoje é dia 24, quarta-feira, né? Vamos continuar falando aí sobre as consequências das mudanças climáticas globais. Então, nós falamos aí que uma das consequências é o derretimento das geleiras, né? Que isso vai aumentar aí o nível de água dos oceanos, tal, vai prejudicar toda uma área litorânea, né? Uma outra consequência, pessoal, é o aumento do nível dos oceanos, ou seja, o derretimento da geleira. E aí vem o quê? O aumento do nível dos oceanos, que eu acabei de falar para vocês, né? Então vamos ver aí o que ele está dizendo aí. O derretimento das geleiras localizadas no mar não causa o aumento do nível de água. Por sua vez, as mudanças climáticas globais têm causado o derretimento de geleiras continentais, por exemplo, as presentes em montanhas, que escorre para o oceano, aumentando então seu volume. Outro fator que aumenta o nível do mar é a crescente de seu volume, causado pelo aquecimento da água. Entre 1900 e 2012, o nível dos oceanos subiu cerca de 20 centímetros e continuará subindo, podendo se elevar até 1 metro ao longo do século XXI. É muita coisa, pessoal. Destrói muita coisa, tá? Esse aumento aí do nível dos oceanos é preocupante. Os cientistas estão assim muito preocupados em relação a isso, tá? Veja bem, uma consequência leva a outra. Vocês viram lá, o derretimento das geleiras leva ao quê? Ao aumento do nível dos oceanos, que acabamos de ver. O aumento do nível dos oceanos vai levar a prejuízo à vida costeira, que é mais uma consequência aí. Então vamos ver. Prejuízo à vida costeira. Vamos ver o que ele está dizendo aí. Com o aumento do nível dos oceanos, a água invadirá as áreas costeiras, alcançando moradias e causando inundações, erosões e sinalização de rios e outros fatores de água doce, como os lençóis e aquíferos subterrâneos. Os seres vivos que habitam essas áreas perderão habitat, podendo até ser extintos, o que causará grandes desequilíbrios ambientais. Áreas agrícolas próximas ao litoral também serão perdidas, acarretando sérios prejuízos aos seres humanos. Ou seja, uma consequência assim desastrosa, né? Porque vai acabar com várias espécies, né? Poderão alguns habitats, poderão não, certamente serão extintos, tá? Daí não tem nem o que ver, certamente vai ser extinto. E aí vai causar o quê? Desequilíbrio ambiental, né? Áreas agrícolas próximas aos oceanos não vai mais existir, vai ser toda coberta, né? Pelo mar, tá? Então, assim, o prejuízo ao ser humano é. Aliás, tem duas cidades, eu não me lembro no momento para falar para vocês, mas tem duas cidades no Nordeste que já tem a previsão do ano certinho para que isso ocorra, para que as cidades elas vão passar a não existir mais, porque a água vai invadir a cidade, entendeu? E isso acontece pelo quê? Do aumento, né, da água dos oceanos, chega nos mares e o mar vai entrando, vai pegando espaço. Já tem cidades no Nordeste em que bairros inteiros já sumiram, tá? Sumiu, simplesmente sumiu. Porque o mar vai vindo, ele vai tomando posse, tá? Então, assim, é muito preocupante. E isso vem lá da primeira consequência, que é o derretimento de geleiras. E o que é necessário fazer para que não haja derretimento de geleiras? Simplesmente evitar o uso desses gases, né?
desses combustíveis fósseis que vão produzir esses gases de efeito estufa. Se não houver o aquecimento global, não vai haver o derretimento da geleira. A geleira só vai derreter por causa do aquecimento. Então, uma coisa vai levando a outra. Uma outra consequência, acidificação dos oceanos. Voltando aí, lembrando que eu já falei para vocês que acidificação é o que? Ácidos, né? São reações químicas que tornam alguma substância ácida. E no caso aí, então, que ele está falando, acidificação dos oceanos, alguma coisa ali, né? É uma reação química que ocorre nos oceanos e isso vai fazer com que a água do oceano fique ácida, tá? Mas essas reações químicas, acidificação, vocês vão aprender no 9º ano, tá, pessoal? No 9º ano vocês vão ver bem isso daí. Mas vamos ver o que ele está falando aí sobre acidificação. O dióxido de carbono é dissolvido nos oceanos e, ao se combinar com a água, dá origem ao ácido carbônico. Com maior quantidade de CO2, que é o ácido carbônico, né, pessoal? Maior quantidade de CO2 na atmosfera, mais gás se dissolverá na água, tornando-a ácida. O ácido carbônico é capaz de dissolver o carbonato de cálcio, componente de carapaças e conchas de organismos marinhos. Ou seja, então, a acidificação dos oceanos vai acabar com a vida marinha, né? Por quê? Ele é capaz de dissolver o carbonato de cálcio. Aonde que nós temos carbonato de cálcio? A maioria dos animais, quer dizer, a maioria não, todos os animais marinhos, né? Toda a vida marinha que possui carapaça e concha, ela é formada de cálcio. E se essa acidificação vai destruir o cálcio, vai destruir esses animais, né? Portanto, não vai haver esses organismos marinhos, tá? Ele está falando aí, pessoal, nesse texto, sobre danos trazidos da acidificação dos oceanos. Eu vou ler esse texto aí para vocês terem uma noção do que é isso, mas vai ter muita coisa aí que vocês não vão entender direito, tá? Porque exige um pouquinho de conhecimento da química, né? Que vocês só terão no 9º ano. Esse pH que ele está citando aí, pessoal, é potencial hidrogeniônico. O pH, ele existe em todas as substâncias, cada substância tem seu pH, que é o potencial hidrogeniônico, ou seja, quantos átomos de hidrogênio tem ali naquela substância, tá? Só que esse pH aqui, no caso aqui da acidificação, esse pH vai ser alterado, né? Aqui ele vai falar sobre alguma substância que é usada e que vai alterar esse pH, tá? Todos os nossos alimentos, pessoal, existe um pH, tá? Tudo tem seu pH, a água tem seu pH, todas as substâncias possuem um pH, tá? Ah, mas o que é isso, potencial hidrogeniônico? Isso daí serve para a gente saber qual a substância que é ácida, qual que é básica, qual que é neutra, tá? Para isso que serve. Mas vamos ver lá. Danos trazidos da acidificação dos oceanos. Lá, qualquer tipo de mudança, por menor que seja, pode mudar drasticamente o meio ambiente. As mudanças de temperatura, do clima, do nível de chuva ou até o número de animais podem causar o total desequilíbrio ambiental. O mesmo pode ser dito sobre a alteração do pH. Ele diz lá, índice que indica o nível de alcalinidade, neutralidade ou acidez de uma solução aquosa, né? Então ele está falando, o mesmo pode ser dito sobre a alteração do pH dos oceanos, tá? Até mesmo os líquidos corporais têm o pH, tá, pessoal? A urina tem seu pH,
o sangue tem o pH, tudo tem o pH, tá? A água tem que ter um pH, e esse pH ele não pode ser alterado, ele tem que ter um equilíbrio, tá? Na escola, a gente faz a pessoa que cuida da piscina lá, ele faz a medição de pH, porque ele não pode deixar a água nem muito ácida, né? Para não prejudicar a pele das crianças. Então, o pH é muito importante em todas as substâncias, tá? Continuando ali. Estudos preliminares apontam que a acidificação dos oceanos afeta diretamente organismos calcificadores, como alguns tipos de mariscos, algumas algas, corais, plânctons e moluscos, dificultando sua capacidade de formar conchas, levando ao seu desaparecimento. Exatamente, é o que eu falei. Acaba com a vida marinha, porque esses animais aí que foram citados, todos eles precisam do cálcio, né? O cálcio para formar a concha ou a carapaça. E tanto a concha quanto a carapaça desses animais marinhos é a proteção do animal. Se eles não tiverem isso daí, não vai haver esse animal, tá? Então, em quantidades normais de absorção de CO2 pelo oceano, as reações químicas favorecem a utilização de carbono na formação de carbonato de cálcio, CaCO3, utilizado por diversos organismos marinhos na calcificação. O aumento intenso das concentrações de CO2 na atmosfera, porém, causa a diminuição de pH das águas oceânicas, o que acaba por alterar o sentido dessas reações, fazendo com que o carbonato dos ambientes marinhos, ambientes marinhos se liga com os íons H+, ficando menos disponível para a formação do carbonato de cálcio, essencial para o desenvolvimento de organismos calcificadores. Então aí, como vocês viram aí, pessoal, estavam falando de íons H+, né? Essas fórmulas, por isso que eu falei que tinha coisa aí que vocês não iam entender direito, porque é lá da química, no nono ano vocês vão entender. Mas, continuando, a diminuição das taxas de calcificação afetam, por exemplo, o estágio de vida inicial desses organismos, bem como sua fisiologia, reprodução, sua distribuição geográfica, morfologia, crescimento, desenvolvimento e tempo de vida. Além disso, afeta também a tolerância a mudanças na temperatura das águas oceânicas, tornando os organismos marinhos mais sensíveis, interferindo na distribuição de espécies que já são mais sensíveis. Ambientes que normalmente apresentam altas concentrações de CO2, como regiões vulcânicas hidrotermais, são demonstrações dos ecossistemas marinhos futuros. Eles apresentam baixa biodiversidade e elevado número de espécies invasoras. Outra consequência advinha da perda de biodiversidade de ecossistemas marinhos é a erosão de plataformas continentais que não apresentarão mais corais que ajudam a fixar os sedimentos. Estima-se que até 2100, cerca de 70% dos corais de águas frias estarão expostos a águas corrosivas. Triste isso, né, pessoal? Muito triste esse tipo de coisa. Tem aí a formação de 4 furacões em uma mesma região no globo. A formação de furacão, pessoal, de tufão, esses fenômenos climáticos que ocorrem na natureza, nem sempre eles são
fenômenos naturais. Na maioria das vezes tem sim a ação do homem, são atitudes, né, que o homem toma que causa tudo isso aí, tá? Mais um fator aí, então, pessoal, mais uma consequência das mudanças climáticas. Desequilíbrios no clima. Vem. Com mais calor no ambiente, o ciclo da água fica acelerado, interferindo nos padrões climáticos e meteorológicos existentes. Como resultado disso, podem ocorrer eventos extremos no planeta com maior frequência, como aumento de ondas de calor, secas, inundações, tempestades, incêndios florestais, furacões e tornados. Veja aí então, pessoal, quanta coisa pode acontecer, né? Em consequência disso daí, o desequilíbrio do clima, né? E nós aqui no Brasil, a gente ainda tem um clima bem favorável, né? Que nós temos inundações, né? Mas não temos grandes tempestades, furacões, tornado, né? Então a gente ainda está assim, numa área confortável, vamos dizer assim, né? Mas existem países aí que esse desequilíbrio aí no clima, país que já tem a tendência de ter furacão, né, pela localização, já tem essa tendência de ter furacão, tufão, tornado. E aí com esse desequilíbrio no clima aumenta mais a possibilidade, né, de ocorrência desses fatores, tá? Mais um aí, pessoal. Danos aos ecossistemas. Alterações no clima causadas pelas mudanças climáticas globais prejudicam os seres vivos que habitam os ecossistemas afetados, pois eles deixam de estar adaptados a tais locais. Muitas espécies de animais, vegetais e fungos podem não ser capazes de se ajustar a essas modificações rápidas, sendo levados à morte, o que pode causar, em alguns casos, a extinção de espécies. Olhem aí, pessoal, o urso polar, né? Sofre com a perda do habitat no Polo Norte, ou seja, derrete o gelo, né? O coitadinho passa a ser um animal em extinção. Continuando. Pode ocorrer também a migração de animais para regiões com condições mais propícias para sua sobrevivência, o que exigirá um gasto energético imenso desses indivíduos. O dano aos ecossistemas também pode levar à disseminação de doenças, por exemplo, da malária, pois o mosquito vetor da doença, em virtude de perda de seu habitat, passa a ocupar novas regiões com condições adequadas para sua sobrevivência, invadindo cidades e prejudicando o ser humano. Isso é muito grave, pessoal, muito grave mesmo, porque o fato de algumas espécies migrarem para centros urbanos realmente eles trazem vários tipos de doenças para a população, tá? Como ele está dizendo aqui, ó, a malária, né, que é causada por o vetor da malária é um mosquito. A malária é uma doença que ela não é uma doença endêmica, ou passou a ser até uma doença endêmica. Ela existe em regiões determinadas no país. Isso não quer dizer que Mato Grosso já teve um índice muito grande de malária, quando tinha garimpo aqui também, tá? Tinha assim um índice muito grande de malária. Quando cortou o garimpo, que hoje em dia é pouca a exploração de garimpo no Mato Grosso, diminuiu muito a malária, né? E tem também, né, os cuidados que os governos dos estados tomam, mas é uma doença endêmica, tá? E isso por quê? Causa lá, o mosquito tá bem sossegado lá, né? No habitat dele. O ser humano vai lá, destrói esse habitat,
consequência, ele vai ter que procurar algum local para ele sobreviver. Vindo para os centros urbanos, vai trazer as doenças. E isso não é só a malária, né? Tem vários tipos de doença que é trazida, né? Chega até os centros urbanos por causa da ação do homem, tá? Mas aí, pessoal, existem, assim como existe tudo isso daí, né? Tudo isso que nós vimos até agora, que são as consequências das mudanças climáticas globais, que a gente sabe que é causada, né, pelo homem, também existem ações que podem diminuir a emissão desses gases do efeito estufa, e diminuindo isso, vai diminuir aí o risco de várias coisas aí que pode acontecer com o planeta. Então vamos ver aí, ó lá. Ações para amenizar a emissão de gases do efeito estufa. Uma das ações, pessoal, é a tomada de redução da emissão desses gases de efeito estufa na atmosfera. Então, a primeira coisa, diminuir a emissão desses gases na atmosfera. Tem que ser diminuído. O homem tem que tomar providência, tem que ter alguma coisa para diminuir. Continuando, sabemos que as emissões naturais desses gases, como as causadas pela erupção de vulcões ou pelo ciclo natural da água e do carbono, não podem ser reduzidas, mas aquelas geradas pela ação antrópica precisam ser controladas. Além de serem estipuladas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, devem haver o desenvolvimento de tecnologias novas e mais limpas, a fiscalização intensa e constante de fábricas, veículos, desmatamento florestal, descarte do lixo e seu devido tratamento, entre outras ações. Ações que são ações simples, né, pessoal? Que o poder público poderia estar resolvendo, mas nem sempre eles querem resolver, né? Tipo, ó, descarte de lixo. Gente, quantas cidades que não tem um aterro sanitário, né? Tem um lixão, assim como a nossa, né? Isso é um descarte totalmente errado do lixo, né? E isso causa doenças, tá? Então, assim, uma coisa que já diminuiu bastante é em relação aos veículos. As montadoras de veículos, eles têm trabalhado bastante para a emissão desses gases na queima de combustíveis ser bem menor, tá? Então vocês observem que antigamente se andava nas grandes cidades, você observava que saía fumaça dos carros, né? Do escapamento. Agora não tem. A maioria dos carros não tem esse problema, né? Ou não é que não tenha, diminuiu muito, né? Não dá nem pra gente perceber. Eles continuam jogando esses gases porque a queima de um combustível não tem como não fazer isso, mas diminuiu bastante. Continuando, resultados positivos podem ser identificados pela ação conjunta entre as nações, como observado pela IPCC, desenvolvido pela ONU, que avalia as informações científicas na área das mudanças climáticas e os impactos ambientais e socioeconômicos causados por elas, desenvolvendo estratégias de melhorias nessa área. O IPCC, periodicamente, além de lançar relatórios com as informações mais recentes sobre o clima e suas expectativas para os próximos anos, como as de aumento de temperatura no planeta, propicia encontros entre as nações para discutirem o tema. Então aí, pessoal, é questão dos governantes mesmo quererem mudar isso daí. Só que nós sabemos que para mudar isso daí há um custo, né? Economicamente não é viável realizar essas mudanças. E como tudo gira em torno do dinheiro, né? Nenhum país quer perder dinheiro para poder fazer algo que vá beneficiar somente o meio ambiente. Só que vai chegar uma hora que todos os países vão ter que fazer.
Existem alguns tratados entre países, tá? Alguns combinados entre países para diminuir. Tem países que trabalham muito nisso, tá? Trabalham muito nisso. O Brasil, por exemplo, ele recebe ajuda de outros países, que são 6 países que ajudam o Brasil a manter a Amazônia. Por quê? Né? Para não deixar que haja desmatamento da Amazônia. Então, eles investem no Brasil, porque eles estão investindo em carbono, né? Estão investindo em não gases de efeito estufa, né? Então, assim, tem países que investem realmente. Tem outros que, além de não investir, só procura atrapalhar. Aí nós temos o protocolo de Kyoto, tá? E o Acordo de Paris. Veja bem, então, Kyoto lá no Japão, né? E o Acordo de Paris são organizações diferentes, países diferentes, mas que trabalham em cima disso. Na próxima aula nós vamos ver o que é esse acordo aí de, de Paris e o protocolo de Kyoto, que também é um acordo, só está um nome diferente. Cada país coloca o nome que quer, mas na realidade são as ações que esses países estão desenvolvendo para poder diminuir esses gases de efeito estufa na atmosfera, tá? Então, a próxima aula aí, pessoal, nós vamos falar sobre esse protocolo de Kyoto, sobre o Acordo de Paris, tá? Por hoje é só, beijo a todos.